Pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos tratar da abordagem neoclássica. Ou seja, nós vimos a teoria clássica, né, em um dos vídeos para trás, acredito que o terceiro vídeo. E hoje nós vamos entender a neoclássica. Não trarei todos os aspectos da neoclássica, mas uns dois, três aspectos que é muito importante para vocês que vão utilizar esses recursos, né? Esses tópicos, esses itens para o dia a dia na função de vocês, ok? Vamos lá então, porque aí a gente não perde muito mais tempo. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos entender o conceito de autoridade. Então, como é que eu sei que determinada pessoa tem autoridade? Como é que ela pode exercer influência sobre as atividades que eu desempenho, né? Ou seja, como é que ela pode delegar tarefas para mim? Bom, primeiramente eu já entendo que a autoridade ela já está na posição da empresa, né? E não em uma determinada pessoa inicialmente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma função, tá certo? A minha função na empresa ela tem determinado tipo de autoridade. Um diretor, por exemplo, um gerente. Observe que eu estou trabalhando o conceito dentro da organização, tudo bem? Perfeito? Então eu reconheço isso, né? Porque tal pessoa ela tem autoridade da função. E como é que essa característica ela pode ser aceita? Ela já é aceita pelo subordinado, por quê? Porque ele entende que aquela pessoa tem o direito legítimo, né, de dar ordem, porque ela está onde? Ó, numa hierarquia. Lembra do organograma quando eu expliquei isso lá para trás, em outros vídeos? Então a pessoa ela entende onde ela está no organograma e quem está acima dela. Quem está acima dela já é reconhecido, né? Ela já reconhece aquela pessoa como uma pessoa que tem mais autoridade que ela, tá certo? Compete àquela pessoa que nós chamamos de superior a delegar as funções, a delegar as ordens, a delegar as tarefas e assim sucessivamente. Tudo bem? Então vamos lá rememorar. A autoridade dentro da empresa, ela está diretamente relacionada com a posição. O subordinado aceita e entende que aquela pessoa que está ali, ela realmente tem autoridade e ele observa aquilo porque identifica a pessoa no meio ou na forma hierarquizada que a empresa existe. Tudo bem? Para mim é muito simples entender que o dono que está no topo da hierarquia ele tem mais autoridade que qualquer outra pessoa abaixo dele. Perfeito? Responsabilidade, ou seja, olha lá, significa o dever de desempenhar a tarefa ou atividade para a qual a pessoa foi designada. Então, o grau de autoridade é proporcional ao grau de responsabilidade. Já falamos sobre isso e vamos voltar ao ponto, né? Então, quanto maior o nível de responsabilidade da pessoa, maior o grau de autoridade, né? Então, um operário, ele trabalha na sua máquina, na sua mesa, no seu computador, o nível de autoridade dele, por enquanto, é entre ele mesmo. Quando ele sobe no grau hierárquico, o que acontece? O nível de responsabilidade passa a aumentar, porque aí ele não tem que dar conta apenas da tarefa dele, mas ou instruir outras pessoas ou acompanhar o que outras pessoas estão desenvolvendo, e a partir dali o nível de responsabilidade dele aumenta. Tá certo? Então não podemos esquecer
que o nível de autoridade ele emana do superior para o subordinado, tá certo? Enquanto que a responsabilidade é a obrigação exigida do subordinado para que realize tais deveres. Perfeito? Então eu tenho responsabilidade com a minha função, com o meu cargo, ao mesmo nível que eu tenho autoridade em relação a outras pessoas. E eu preciso que todos desenvolvam suas tarefas, aquilo que foi determinado para cada um, com responsabilidade. Ou seja, a pessoa precisa entender que ela precisa fazer o que é necessário, tá? Então, qual é a sua função? É emitir um relatório. Então, você é responsável por isso. Então, ela tem que entender isso. Ah, eu não quero fazer isso hoje. Não existe. Não é assim. Você tem responsabilidade sobre as suas tarefas. Tudo bem? E ainda eu posso estender esse conceito no nível de responsabilidade para disciplina, né? Se eu sou responsável por determinadas tarefas, eu tenho disciplina em solucionar isso, em resolver isso. E tem pessoas que dependem do meu nível de responsabilidade e disciplina para que essas tarefas sejam conclusas. Tudo bem? Ficou tranquilo em relação a isso? E aí, um gráfico para a gente ilustrar bem. Então, aqui nós temos um superior que tem um nível de responsabilidade, o ocupante do cargo aqui e tal, e que tem autoridade sobre um determinado subordinado, tá? Então, o superior até o subordinado tem aí um nível de responsabilidade e um nível de autoridade. Tudo bem? Esses níveis são sempre iguais? Não, muito pelo contrário. Olha um exemplo aqui, ó. Então aqui tá lá os operários, né? O que a gente chama de execução, né? Aqui o nível operacional você já tem um supervisor, né? O supervisor ele tá aqui nesse meio também aqui, ó, na execução. Agora, qual é o nível de responsabilidade dele? É esse grupo aqui. Já o gerente, ele tem um nível de responsabilidade maior, da mesma forma que o nível de autoridade dele também é maior. E aí está no nível intermediário. E aí no nível institucional você tem os presidentes e diretores que têm mais autoridade que gerentes que têm autoridade sobre o supervisor. Tudo bem? Acho que isso é muito mais tranquilo, né? Bom, aqui é um dos pontos que eu falei que eu gostaria de conversar com vocês, de fazer um bate-bola com vocês em relação à neoclássica. É a ideia da delegação. Então, quando eu transfiro autoridade e responsabilidade para alguém. Mas não é só transferir. E eu gostaria de ter mais tempo para conversar com vocês sobre isso. A tarefa de delegar, na maioria das vezes, deixa eu corrigir essa frase. A tarefa de delegar deve ser observada da seguinte maneira: eu estou preparando alguém. Tudo bem? Eu estou preparando alguém. Então não basta apenas transferir autoridade e responsabilidade. Você precisa saber se essa pessoa que você confiou, se ela desenvolveu. Então eu quero que determinada pessoa, a partir de hoje, ela seja responsável por emitir um determinado relatório. Então essa pessoa vai emitir um relatório, ela vai preparar um relatório, uma coisa dessa natureza. E o que acontece? Eu vou ensinar essa pessoa, eu vou delegar essa tarefa para ela, e aí eu preciso saber se essa pessoa ela aprendeu. Então, delegar não é simplesmente transferir autoridade e responsabilidade, é acompanhar se a pessoa aprendeu, se a pessoa desenvolveu, ok? Então tem aqui, ó, você pode
primeiro, entender que eu preciso delegar a tarefa inteira ou não, né? Você pode pegar uma tarefa e dividi-la em várias pessoas, subdividir em várias pessoas, ou entregar uma pessoa só. O que diz a teoria? Olha, a teoria diz que você pode pegar e entregar para uma pessoa só. Por quê? Porque dá a responsabilidade para cada pessoa de uma determinada tarefa e a pessoa ela se empodera daquilo, né? Então ela tem um nível de responsabilidade completo em relação àquilo que precisa fazer. Então eu tenho 10 tarefas. Ao invés de eu subdividir essas tarefas em várias pessoas, o que eu faço? Eu pego uma tarefa inteira, passo para o funcionário A, a tarefa B para o tal, o C para o tal, o D para o tal. Então cada indivíduo recebeu uma tarefa inteira. Mas será que a pessoa, todos vão desenvolver na mesma velocidade, da mesma forma? Isso nós vamos debater já já. Delegar a pessoa certa. Então se eu vou delegar uma tarefa para uma pessoa, eu já tenho que saber o nível, né, e a habilidade e competência daquela pessoa, para que eu não dê uma tarefa equivocada para ela, né? Uma pessoa que não sabe mexer em Excel e eu quero que ela faça relatórios em Excel. Ou seja, a pessoa vai se virar, ela vai conseguir, porque ela tem boa vontade, força ali, né, de resolver a coisa, mas eu não fui coerente. Se tem uma pessoa que tem mais habilidade no manuseio do Excel, por que eu vou pegar uma tarefa e dar para uma pessoa que não entende? Eu preciso dar essa tarefa para fazer os relatórios em Excel para aquela pessoa que efetivamente conhece, tá certo? E assim sucessivamente. E lembra uma vez, eu fiz um curso, uma pós-graduação, muitos anos atrás, e eu tinha um professor, dois professores na realidade, um na segunda e um na quarta-feira. Era muito fantástico, era uma coisa assim, muito interessante. O professor da segunda, a formação base dele era em administração de empresa. E o professor da quarta, a formação base dele era em economia. Ou seja, a graduação que a gente fala, né? A formação base é a mesma coisa que graduação. E aí, o que aconteceu? Eu não sei se foi um erro de atribuição ou sei lá o que aconteceu. Para o professor que tinha graduação em administração, deram para ele introdução à economia, para ministrar para nós. E para o professor que tinha a sua formação básica, né, a graduação em economia, deram para ele TGA, Teoria Geral da Administração. E aí os dois professores ficaram desfocados. Tudo bem, estudaram, se desenvolveram ali, mas teve um momento que o professor da quarta-feira falou, não estou entendendo. Tinha uma disciplina, Introdução à Economia, disponível lá, e por que me deram TGA? E aí nós falamos, mas essa disciplina é na segunda. E aí ele falou, mas nesse mesmo semestre? E aí nós falamos, sim, na segunda. O senhor está na quarta e o professor está na segunda. E ele falou, então não entendo. Ou seja, eu não sou administrador, eu sou economista. Então quer dizer, olha lá, delegar a pessoa certa. Qual seria o natural? Que introdução à economia fosse para um economista e TGA para um administrador. Cada um estaria dentro das suas capacidades, habilidades e competências. Não é verdade? Delegar responsabilidade e autoridade. Olha aqui, ó. Designar apenas tarefas não constitui uma delegação completa. O indivíduo deve ter responsabilidade para realizar a tarefa e a autoridade para desempenhar, né? Então, quer dizer, não basta apenas transferir a tarefa para a pessoa. Ela precisa entender que tem responsabilidade para realizar aquilo, mas também ela tem autoridade para desempenhar a tarefa de forma que ela vai entender que seja melhor. E se tiver que cobrar alguém em relação a algumas coisas, que ela também saiba como resolver isso. Ok?
Proporcionar informação adequada. A delegação bem-sucedida inclui informação sobre o que, por quê, quando, onde, quem e como. Então, quando você delega para alguém alguma tarefa, alguma coisa, você tem que municiar aquela pessoa que está recebendo a tarefa de informação, porque ela precisa saber o que vai ser feito, por que está sendo feito, quando deve, onde deve, quem vai fazer, se é ela ou se é alguém que ela vai determinar como será feito isso, ok? Próximo item, manter retroação, ou seja, é como se fosse voltar ao ponto inicial, né? Então, eu tenho um nível de comunicação subordinado e superior que eu posso ir a qualquer instante lá e voltar, ó, retroação, né? Como se fosse uma retroalimentação. Ó, tô com dúvida nisso? Ó, eu preciso resolver aqui, ó, isso aqui faz o quê? Isso aqui tal, ó, como é que está sendo feito isso? E aí, esse nível de comunicação ajuda a garantir a confiança, né? Então, o colaborador ele tem mais confiança na tarefa que ele está desenvolvendo, na maneira como ele está desenvolvendo e o que ele precisa desenvolver, ok? Avaliar e recompensar o desempenho. Isso não precisa nem falar muito dentro da tarefa de delegar, né? Então, você observou que a tarefa foi muito bem executada, o que você tem que fazer? Você tem que recompensar. E muitas vezes o recompensar aqui é simplesmente, olha, fantástico, beleza, né? Parabéns, você ganhou mais um quesito aí, né? Na questão de responsabilidade e você está sendo preparado para galgar posições futuras. Quando a tarefa envolve dinheiro, lógico, você também tem que ser justo. Vamos dizer que essa tarefa que você está delegando, se uma meta for alcançada, você ganha lá X mil reais. X reais, vai, X reais. Isso tem que ser repassado também para aquela pessoa que executou a tarefa, né? Que ajudou com que aquela meta fosse alcançada. Tudo bem? Então, avaliar e recompensar o desempenho é primordial para o sucesso da questão da delegação. Ok? E aí eu preciso entender o seguinte, como é que é o meu nível gerencial? Então eu tenho autoridade, eu tenho responsabilidade e eu tenho a delegação, né? Vamos lá. Então autoridade, eu tenho ali meu nível hierárquico dentro da empresa, você sabe que eu existo, né? Eu sou um gerente de alguma coisa. Eu tenho um nível de responsabilidade sobre várias pessoas nas camadas inferiores à minha posição, ok? Inferiores que eu falo hierárquico, viu gente? Né? Que é uma pessoa inferior a outra, tá? Camadas inferiores dentro da hierarquia, dentro do organograma. Então, aquele povo que está, vou usar o termo para baixo de mim, eu sou responsável por eles. Então, eu tenho lá um nível de responsabilidade sobre eles. E aí eu preciso delegar tarefa para o maior número de pessoas, para que a coisa caminhe. Pronto, aí a pergunta que os teóricos fazem é: senhor administrador Y, quantas pessoas você consegue coordenar ao mesmo tempo? Né? Como é que você consegue, como é que eu sei quantas pessoas você consegue conduzir de forma a alcançar os resultados? Né? Então eu posso estar sossegado que você consegue conduzir 10 pessoas, 15 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas. Então a esse volume nós chamamos de amplitude administrativa. Em alguns pontos o RH ele determina para você assim, olha, o administrador tal que tem sobre sua amplitude 200 pessoas, então, ou seja, ele conduz 200 pessoas, ok? E aqui tá, ó, só o conceitozinho para vocês não se perderem um pouco. A amplitude administrativa significa o número de subordinados
que um administrador pode supervisionar, ok? Então, como é que ele consegue conduzir X pessoas, né? Esse conduzir X pessoas muitas vezes já está atrelado à descrição da sua função. Ah, você vai assumir a gerência da empresa, da fábrica, e tem 50 pessoas no departamento. Pronto, a sua amplitude agora é de 50. Mais um tempo você foi promovido a diretor. Você está dentro da fábrica ainda, mas agora a sua amplitude subiu para 120. Aí alguém entendeu que você podia coordenar a região leste de São Paulo. Então você entende que tem lá um volume de clientes, de fornecedores, que chega a 500. Aí alguém entendeu que você agora vai ser gerente nível Brasil, depois nível América Latina, depois, sei lá, América do Sul, ou sei lá o nome que se queira dar. Entende como isso vai crescendo? É desta forma que as amplitudes vão crescendo. Não podendo esquecer, quanto maior o nível de responsabilidade, proporcionalmente o nível de autoridade. Ok? Olha aqui que bonitinho. Então você tem aqui, ó, o nível do supervisor. Ó, a área de autoridade em função do nível hierárquico. Supervisor, ó, aqui, ó, esse trechinho aqui, ó. Ok? O gerente, ele vem daqui até aqui embaixo. E o diretor, ó, tudo isso aqui até aqui embaixo. Percebem que conforme o maior nível de responsabilidade, o nível de autoridade também aumenta. Centralização versus descentralização. Falamos isso um pouquinho lá com o Fayol, e eu disse que voltaria nesse ponto aqui, né? Então, a ideia da centralização e a ideia da descentralização. Quando que um é legal, quando que o outro não é legal, quando que a minha empresa precisa ser centralizada, a minha empresa precisa de ser descentralizada. O que precisa, né? Então, vamos rememorar os conceitos. Centralização, quando o poder e a autoridade na tomada de decisão, ela está ali atrelada a uma pessoa. Tá certo? A uma pessoa, a um departamento único. Quando é descentralizado, os líderes desses departamentos podem tomar suas decisões até um ponto que já foi definido. Então, até aqui você pode conduzir. Daqui para frente, você precisa pedir uma autorização. Tudo bem? E assim sucessivamente. Então, olha só. Centralizado é como se essa pessoa aqui mandasse, ó, tá certo? Não é o gráfico certo ainda, mas só para vocês terem uma ideia. Então você tem aqui uma pessoa, um departamento, alguma coisa que determina para todo mundo. Descentralizada, você já tem os departamentos. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que essa empresa seja descentralizada, observe que ela já tem os níveis hierárquicos muito bem montados, ó. Ok? Então aqui possivelmente pode ser diretores, aqui possivelmente pode ser gerentes, tá? Olha essa empresa aqui chamada de organização achatada. Tem um cara só que manda, todo mundo está abaixo dele, ó. Não tem uma subdivisão, percebem? Então tem um cara aqui, vamos dizer que seja o dono, vai. O nome desse cara aqui é dono. Para baixo dele está todo mundo, independente do que a pessoa faça. Então, futuramente, se essa pessoa está aqui e for para cá, essa vier para cá, essa daqui vier para cá, tanto faz, porque está todo mundo no mesmo nível. Ok? Precisa ver se tem coerência na remuneração, né? Então, de repente, se todos aqui, por exemplo, se todos aqui tiverem um nível de responsabilidade e autoridade semelhantes, ou seja, estão no mesmo nível hierárquico, espera-se que todos tenham salário correspondente e igual, né? Ou muito próximo um do outro. Porque senão vai acabar acontecendo que até aqui pode ter desalinho, né?
você vai poder ter aqui uma questão de aborrecimento, desconforto. Ah, mas por que quiser ganha 500 conto mais que eu? Por que que Mariazinha tem 1000 e tantos a mais que eu? E essas perguntas muitas vezes precisam ser respondidas. Tá certo? Aqui está centralizada e ali é descentralizada. Percebem que eu falei aqui, ó? Você tem um cabeção aqui, ok? E esse cara manda em todo mundo. Quando ela é descentralizada, observe que o organograma é o mesmo, mas a tomada de decisão está aqui, ó, onde está pintadinho mais escuro, ó. Ok? Aqui, todo esse povo precisa esperar que esse delibere. Tudo bem? Já aqui, esse povo espera desse. Esse povo desse e esse povo desse. Esses três esperam desse. Entende como é muito mais fácil na descentralizada? Quem vai te ajudar está muito mais próximo de você. Ok? Então, a centralização, ela enfatiza as relações de escala, né? Ou seja, a ideia da cadeia de comando. Né? Então, ela tem lá o cabeça maior, os cabeça menor, os cabeça menor, 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 até chegar embaixo. Então, eu mando lá em cima e todo mundo para baixo tem que obedecer. Tudo bem? Qual a vantagem, né? Então, as decisões são tomadas por administradores que possuem visão global da empresa. Na maioria das vezes é o dono. A empresa familiar, então, nossa, é muito perceptível isso, ok? E tem empresa familiar, por exemplo, que dentro da empresa está o marido, a esposa, os filhos. Entre eles tem lá vamos entender que seja o marido, entre eles a decisão é dele, tá certo? Então até cada um tendo um cargo de direção ou coisa que seja muito próximo disso, mas entre eles ali tem também esse entendimento de que quem tem um que manda mais, e é ele que decide, ok? Os tomadores de decisão no topo são mais bem treinados e preparados do que estão nos níveis mais baixos. Isso não é também 100% verdade. Muitas vezes a pessoa que está no topo é o dono, então ele determina que alguém faça por ele. As decisões são mais consistentes com os objetivos empresariais globais, ou seja, se o cara é o dono, por exemplo, é lógico que ele vai saber para onde ele quer conduzir a empresa, mesmo que não seja a melhor estratégia, mas ele quer levar a empresa por aquele caminho e aí é aquilo que vai acontecer, tá? A centralização elimina esforços duplicados de vários tomadores de decisão, né? Então, por exemplo, tem que passar para o supervisor, que passa para o gerente, que passa para o diretor, que passa para o chefe. Não, já a pessoa já chega direto no quem manda, ok? E certas funções, por exemplo, como compra e tesouraria, permite maior especialização e vantagem com a centralização. Vamos dizer que o dono esteja ali mais próximo, eu preciso comprar tal coisa, pode comprar. Ou seja, não precisa fazer todo um trâmite de preencher papel, cotação, etc, etc. Ok? Desvantagem. Muitas vezes as decisões são tomadas lá em cima, né, na cúpula da empresa, às vezes está muito, muito longe da onde o problema está, né? Então, se é uma empresa grande ou média, o dono muitas vezes ele não consegue entender todos os meandros ali que está acontecendo nos corredores da empresa. Então precisa de alguém que está mais próximo daquela situação lá, ok? Os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com as pessoas e situações envolvidas. A linha de comunicação ao longo da cadeia escalar provoca demora, né? Lógico, até que o líder lá em cima, o dono, dê uma ordem para que isso chegue lá embaixo. Se tiver muita gente no meio do caminho, complica e pode demorar uma decisão a ser tomada, ok?
As decisões passam pela cadeia escalar, envolvendo pessoas intermediárias e possibilitando distorções. Isso é o problema, que a gente chama de ruído, né? A ordem saiu para fazer tal coisa, quando ela chega lá embaixo, rapaz do céu, ninguém entende mais nada. Né? Totalmente sem fundamento, sem pé, um negócio esquisito. E aí tem que voltar para certificar daquilo que foi autorizado. Perfeito? Vamos ver a descentralização. Então, a centralização, uma pessoa toma a decisão e os demais acompanham. Descentralização, você tem níveis de responsabilidade e autoridade para alguns polos que você determina, né? Então, por exemplo, eu quero que o meu nível de direção tenha poder de tomar decisão. Então, o que que acontece? Os diretores vão conduzir seus gerentes. Eu não vou delegar, eu não vou dar uma ordem, interferir numa situação operacional, porque eu tenho um supervisor que está lá, que é subordinado a um gerente, que é subordinado a um diretor. Eu vou deixar que o diretor resolva essa situação, ok? Então, a pessoa que está resolvendo aquilo está muito mais próximo, né? Ok? Então, tá lá um operário com um problema lá de sair mais cedo, de ter aumento, ou de ser desligado, sei lá, tem alguma coisa, não precisa chegar no dono lá em cima. O supervisor dele já começa a fazer as tratativas e quem está mais próximo em nível de autoridade com poder de tomada de decisão já resolve aquilo que precisa ser resolvido. Ok? Então, o grau de descentralização é tanto maior quanto as decisões sejam tomadas nos níveis mais baixos da hierarquia. Então, quanto mais baixo for o nível de decisão, mais a empresa é descentralizada. Ok? As decisões mais importantes sejam tomadas no nível mais baixo da hierarquia. Então, também eu posso delegar isso. Então, ali nível de gerência e supervisão, eles têm autonomia para decidir. Menor a supervisão sobre as decisões tomadas. Então tem muito diretor que ele fala, olha, eu não quero saber como é que você fez, eu quero saber do resultado. E aí a empresa se torna também mais descentralizada. Ok? Então, tem 4 elementos, segundo os autores, que concorrem para aumentar a descentralização. Primeiro, complexidade dos problemas da empresa. Então, tem empresa que o problema que está acontecendo ali, lembra do contexto lá da liderança situacional? O contexto, o que está acontecendo naquele momento, exige um olhar mais criterioso e com mais experiência. Então, você precisa ter humildade também para pedir ajuda. Quando você consegue ou não delegar autoridade. Quando tem mudança e incerteza e em tempos de estabilidade. Então, isso aqui é o que o autor fala, que esses 4 itens concorrem, né, para aumentar a descentralização nas empresas. Quais são as vantagens, né? Então, voltando de novo lá, o gerente ficou mais próximo do ponto onde se deve tomar as decisões. Falo isso constantemente, ok? Aumenta a eficiência e motivação, aproveitando melhor o tempo e a aptidão dos funcionários. Então, é mais rápido, né? Se o gerente está próximo de mim ali, eu já resolvo. Isso eu estou falando de uma empresa que pode ser familiar, uma empresa pequena. Agora, você imagina uma empresa de médio porte, com várias filiais, etc., que trabalha o contexto de centralização. Até você ter uma solicitação de algo que você pediu atendido, pode demorar semanas, ok? Porque vai para não sei quem, que vai passar por outro alguém, que vai mandar para tal da matriz, que lá dentro na matriz alguém vai entender. Olha, é um samba do crioulo doido, viu? Como diz alguns autores, né? Ok? Na descentralização, não. Se eu estou com o gerente do departamento, ó, precisamos resolver tal coisa. O gerente já vai providenciar
condições suficientes para que aquilo que está sendo debatido aconteça. Melhora a qualidade das decisões à medida que seu volume e complexidade se reduzem. Então, se a complexidade é baixa, né, eu consigo trabalhar com a equipe aqui. Se aquilo for, a complexidade for um pouco mais alta, como é que fala? Eu vou buscar ajuda, tá certo? Então, por exemplo, o alto escalão vai se concentrar nas decisões que precisa de maior competência, né? Então, aquilo que é realmente importante para o nível institucional da empresa, os diretores, etc., eles vão se concentrar nisso. As outras decisões de menos importância, um gerente pode resolver, um supervisor, ok? Outro, reduz a quantidade de papelória do pessoal dos escritórios centrais e os gastos respectivos, ou seja, está tudo ali próximo, né? Gastos de coordenação podem ser reduzidos devido a maior autonomia para tomar decisão. Também é outra verdade, ok? Porque se eu estou aqui coordenando a equipe aqui, está tudo aqui próximo de mim, ok? Permite a formação de executivo local ou regional. Lembra que eu falei? Começa no gerente da empresa, diretor da empresa, aí da região leste, do não sei na onde, até que o cara se torna um grandão lá em cima e tal. Mas por quê? Porque ele percorreu certinho o aumento não só da sua amplitude, mas do nível de responsabilidade e autoridade. Ok? Desvantagem, né? Falta de uniformidade nas decisões, ou seja, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Muitas vezes era para falar e caminhar de um jeito, ele caminhou-se de outro. Aí por que não interromperam isso? É porque o nível de tomada de decisão estava lá no departamento, não estava na alta direção. Quando a alta direção soube, a coisa já tinha acontecido. Pode acontecer isso? Pode, sem nenhum problema. Ok? Se isso foi prejudicial, é o momento de chamar todos para fazer uma reunião, né? Conversa-se sobre as necessidades e monta-se uma base de conhecimento. Ou seja, a próxima vez que acontecer algo assim, a conduta será dessa outra forma, tá? Outra coisa de desvantagem, insuficiente aproveitamento dos especialistas, ou seja, você tem gente que tem lá, vamos dizer assim, muita habilidade e competência para resolver coisas que poderia estar no nível maior de responsabilidade, né? Mas como ela está muito ali assertiva, ela está muito, como é que fala? Focada no seu departamento, na sua realidade, no seu contexto, acaba que tem muito especialista que não consegue voar voo. Voar voo ficou bom, hein? Alçar voo, né? Olha que coisa. Não consegue alçar voo no momento que poderia fazer, esperando momentos mais oportunos para que possa ser observado por instâncias superiores a dele. Ok? Falta de equipe apropriada no campo de atividade, então muitas vezes você não tem pessoas específicas no departamento para resolver, ou você busca de outros departamentos, então começa a compartilhar entre os níveis hierárquicos a necessidade que você tem, e isso pode gerar um certo desconforto, porque muitas vezes um departamento não quer ceder funcionário para o outro e etc. Tá? Então isso pode ser uma grande desvantagem. Sem incorrer que existem, né? Podem existir várias outras desvantagens, bem como outras vantagens, tá? Mas vamos aqui ó. Pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos envolvidos. Eu já tinha dito isso, mas eu vou acrescentar uma outra coisa. Vocês já imaginaram departamentos concorrentes? Existe isso na empresa, viu? Departamentos concorrentes, tá?
o gerente do departamento X, ele quer ser mais, vou usar o termo assim, bem visto, que o do departamento Y, porque ele está pleiteando um cargo de um nível um pouquinho, sei lá, um diretoria, um gerente plus, um algo assim. E aí, lógico, que ele pode usar a palavra sabotar é muito forte, mas ele pode dificultar algumas coisas para o departamento Y para que o X, né, fique sempre em evidência. Não quer dizer que o Y também não vai fazer isso, ok? E aí você gera uma competitividade dentro da organização desnecessária. Tudo bem? Vantagem aqui, ó, proporciona excelente treinamento para os administradores médios, ou seja, de médio escalão. Tá? E aí, aqui já, ó, política e procedimento pode variar enormemente nos diversos departamentos, só reforça aquilo que eu acabei de dizer. Você pode criar um nível de desconforto dentro da organização que não precisava, ok? Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado. A minha empresa é familiar, ela é centralizada, perfeito, ok? Vamos tentar entender quais são as vantagens disso tudo, né? E como é que eu posso trabalhar esses contextos para que a empresa ela tem que seguir e você precisa trabalhar, ok? Então você tem que achar o meio termo. Não dá simplesmente para dizer, ah, mas aqui sempre foi dessa forma. Isso é conformismo, ok, gente? Então a empresa é centralizada, vamos entender como é e como é que eu trabalho. Ah, minha empresa é descentralizada, perfeito, vamos entender como é que ela é e eu preciso trabalhar. Tudo bem? É isso. Então a aula da neoclássica a gente encerra aqui. São apenas esses pontos que eu queria trazer para debate, porque vocês vão se deparar muito com isso na organização no dia a dia, ok? No nosso próximo vídeo, nós vamos iniciar um novo assunto, ok? Espero que isso tenha ficado muito bem esclarecido. Se houver dúvida, volta, né, ao assistir o vídeo. Não podendo esquecer que material base para essa disciplina, o livro Introdução, Teoria Geral da Administração e da Alberto Chiavenato. Eu, mais uma vez falando, estou usando a 7ª edição. E o livro Gestão de Pessoas, também do próprio Chiavenato, ok? Então, até o próximo vídeo, né, com um novo assunto. Muito obrigado e até mais.